Olá pessoal, então começando com o nosso primeiro tema do dia de hoje, vamos falar sobre espondiloartrite, né? Como disse, vai estar dividido em duas partes, né? Muito bem, o que são as espondiloartrites? Na verdade, quando a gente fala em espondiloartrite, nós estamos falando de um grupo de doenças, né, que tem algumas características em comum entre si, né? É claro que cada uma delas vai ter suas características próprias, que vai permitir que nós diferenciemos elas umas das outras, né? Mas, em geral, elas têm algumas características em comum. Esse radical espôndilo quer dizer vértebra, né? E a artrite, obviamente, se refere a articulações, né? Então, daí a gente já pode depreender o quê? Que nessas doenças a gente tem a presença de artrite axial, quer dizer, inflamação de determinados pontos do esqueleto axial, que envolve coluna vertebral e as articulações sacroiliacas, né? E também acompanhado de artrite periférica, né? Ou seja, artrite em outros locais que não a coluna, na maior parte das vezes é um padrão de oligoartrite assimétrica. Embora, como nós vamos ver aí mais para frente, alguns outros padrões podem aparecer. Além disso, dois achados importantes chamam a atenção nas espondiloartrites, que são as entesites e as dactilites, né? As entesites, o que é a êntese, né? A êntese é a inserção tendínea e ligamentar no osso. Então, nas espondiloartrites, a presença de inflamação dessas inserções é bastante frequente. Nós chamamos de entesites. Então, por exemplo, podemos ter entesite na inserção do tendão patelar, no tubérculo da tíbia, podemos ter entesites em vários outros pontos, na bacia, aqui no tórax e assim por diante. E a dactilite, que é uma inflamação digital que deixa o dedo tumefeito, né? E nós podemos chamar isso de dedo em salsicha, né? Mais para frente a gente vai ver algumas ilustrações sobre isso, né? Como se dizia antigamente, essas doenças são soronegativas, né? Eram as espondiloartropatias soronegativas. Soronegativas por quê? Porque o fator reumatoide, via de regra, é negativo, que ajuda eventualmente, né, a diferenciar de uma artrite reumatoide, onde o fator reumatoide é frequentemente positivo. Existe uma associação genética clara com um marcador, que é o HLA-B27, um marcador HLA classe 1, que está frequentemente positivo nesta população de indivíduos com essas doenças. É claro que a presença do HLA-B27 não é obrigatória, né? Ou seja, sua ausência, se a gente pesquisar, não exclui a doença, né? Mas quando ele está presente, a gente tem uma doença com características mais importantes, com mais artrite axial principalmente, né? E além então desses quadros de artrite axial periférica, entesite e dactilite, vários outros achados adicionais podem se apresentar dependendo do tipo de doença que nós estamos falando. Então você pode ter lesões cutâneas, lesões genitais, a presença de inflamação ocular na forma de uveites anteriores agudas, recorrentes, geralmente unilaterais, é bastante frequente. A presença de inflamações intestinais, doenças inflamatórias intestinais, como nós temos nas enteroartropatias, por exemplo, né? E a gente sabe que existem associações de determinadas espondiloartrites com infecções, por exemplo, infecções entéricas e geniturinárias, como nós vamos ver quando nós falarmos de artrite reativa, e também pode ter associação com a infecção pelo HIV. A gente sabe que a infecção pelo HIV, em indivíduos geneticamente predispostos, pode deflagrar um quadro de espondiloartrite. Então essas são as espondiloartrites que nós vamos abordar aqui, né? Nós temos quadros, obviamente, indiferenciados, nós vamos ver, não fecham características para nenhuma das outras doenças, e nós temos aí as doenças mais definidas, a espondilite anquilosante, a artrite psoriática, a artrite reativa, que antigamente era chamada de síndrome de Reiter, né? Hoje prefere-se chamar de artrite reativa, e as enteroartropatias, que são as espondiloartrites associadas a doenças inflamatórias intestinais. A prevalência das doenças não é pequena, uma prevalência razoável, que dependendo da população estudada pode chegar até 2%. Quer dizer, uma prevalência apreciável, né? Como eu falei, casos de formas indiferenciadas podem ser frequentes e são doenças geralmente de evolução muito lenta, muito gradativa, né? Então, o tempo decorrido entre o início dos sintomas e o diagnóstico de uma forma mais definida, às vezes pode levar décadas, né? Então, existe um tempo médio aí de 9 a 10 anos entre o início dos sintomas e o diagnóstico definitivo.
Então vamos falar um pouquinho das indiferenciadas, as espondiloartrites indiferenciadas. Como vocês já podem imaginar, né, é um termo que se aplica àquelas doenças que têm características de espondiloartrite, como eu já comentei, mas que não se enquadram em critérios ou em características para nenhuma doença definida, né? Geralmente esses quadros indiferenciados são as apresentações iniciais dessas espondiloartrites, que ao longo do tempo podem evoluir para uma forma mais definida, ou não. Eventualmente o indivíduo pode ficar com uma forma indiferenciada por tempo indeterminado, né? Geralmente essas espondiloartrites indiferenciadas elas são mais comumente axiais, né? Elas podem ter acometimento do esqueleto periférico, como eu falei, mas geralmente elas pegam só o esqueleto axial. E qual que é o quadro clínico mais comum dessas espondilo indiferenciadas? São homens jovens, geralmente na faixa dos 20 a 40 anos de idade, que começam a apresentar um quadro de lombalgia inflamatória, né? O que é lombalgia inflamatória? Como é que a gente caracteriza clinicamente uma lombalgia inflamatória? É aquela dor na coluna lombar, lombosacral, que se caracteriza por ter uma piora ao repouso e uma melhora à movimentação. Então, geralmente é aquela dor que acorda o indivíduo de madrugada, que obriga ele a se levantar da cama, a deambular um pouco pelo quarto, pela casa, até sentir um alívio daquela dor e daquela rigidez que geralmente se instala aqui na coluna lombar baixa, né? Isso em oposição às lombalgias mecânicas, né, que são aquelas que pioram pelo movimento e melhoram quando você fica quietinho em repouso, né? Então, nesses casos de espôndilo indiferenciado, geralmente são homens, na maior parte das vezes, são doenças que predominam em homens, né, com lombalgia inflamatória, né, que eventualmente podem apresentar artrite periférica, entesite ou dactilite. No raio-x das articulações sacroiliacas, a gente não costuma ver alterações nessa fase ainda, mas, como nós vamos ver, a ressonância nuclear magnética pode trazer informações inflamatórias a respeito do acometimento das sacroiliacas, que a gente identifica nesses casos mais iniciais, né? E nas espôndilo indiferenciados, o HLA-B27 é frequentemente positivo e, quando presente, pode predizer que essa doença vai evoluir para uma forma mais definida, como espondilite anquilosante, por exemplo, né? Então, eu coloquei aqui os critérios de classificação das espondiloartrites. Eu acho que o intuito aqui não é que vocês precisem decorar isso, né? Porque vocês veem que são critérios bastante extensos. Mas para vocês terem ideia do que é importante, né, para a gente reconhecer um caso de espondiloartrite, principalmente nas suas fases mais indiferenciadas. Então, os critérios para você definir um paciente com espondilite axial, né, são esses aqui. É absolutamente necessária a presença de lombalgia inflamatória, né, com pelo menos 3 meses de duração e idade de início abaixo de 45 anos. Né? E aí você precisa ter um desses dois aqui, ou achados radiológicos de sacroiliite, seja pela ressonância e pelo raio-x, com mais um desses critérios aqui que eu listei, ou a presença de HLA-B27 positivo e pelo menos 2 desses critérios aqui. Esses critérios, esses achados, são características gerais de espondiloartrites, né? Então vocês podem ver aqui dor lombar inflamatória, artrite periférica, entesite, uveíte, dactilite, psoríase, doença de Crohn e assim por diante, né? Então, se o indivíduo tiver alguma dessas características, juntamente com achados de sacroiliite na ressonância, ou eventualmente no raio-x, com HLA-B27 positivo, você pode dizer que esse indivíduo tem uma espondiloartrite lato sensu, né? E se ele vai se diferenciar ou não, a gente ainda não sabe e com o tempo isso pode acontecer. Aí depois nós vamos ver mais para frente as características das outras doenças, né, das espondiloartrites, que permitem uma definição melhor de um diagnóstico mais definitivo. E aqui eu coloquei também os critérios de espondiloartrite periférica. Eventualmente a gente pode ter uma espondiloartrite indiferenciada de características periféricas, sem acometimento axial. Isso pode acontecer, né? Então aquele indivíduo que tem uma artrite periférica, geralmente assimétrica em membros inferiores, uma oligoartrite de membros inferiores assimétrica, ou entesite ou dactilite, né? Que são aquelas características, se vocês se lembrarem, das espondiloartropatias em geral, né? E aí, mais um desses achados, ou pelo menos 2 desses aqui, né? Então, a partir disso, nós podemos definir que o indivíduo tem uma espondiloartrite indiferenciada de características periféricas. Então,
Então vamos comentar agora um pouquinho sobre as doenças especificamente, né? Nessa primeira parte da aula eu vou falar da espondilite anquilosante e vou falar também da artrite psoriática, né? As questões que geralmente eu comento um pouquinho durante a aula por razões de organização da aula, para ficar com mais clareza, eu deixei para o final da segunda apresentação. Tá bom? Então vamos falar de espondilite anquilosante. Eita, peraí, desculpa. Só um momentinho, por favor. Aí. Muito bem. Então, espondilite anquilosante, né? Pelo próprio nome da doença, a gente já consegue definir mais ou menos o que a doença comete, né? Espôndilo, como eu falei no início da aula, é um radical que se refere à vértebra, né? Ou esqueleto axial. Então, espondilite, portanto, é uma inflamação deste esqueleto axial. Anquilosante, por quê? Porque com o passar do tempo, né, essa doença vai produzir, como nós vamos ver, uma redução de mobilidade da coluna vertebral em geral, né? Então, por isso o nome espondilite anquilosante. E ela é uma doença inflamatória crônica, né, que em 100% dos casos, por definição, acomete o esqueleto axial, né, seja a coluna, sejam as articulações sacroiliacas. Mas pode produzir, sim, acometimentos extra-articulares e do esqueleto apendicular também. Então é comum que um paciente com espondilite anquilosante tenha artrite periférica, né? Nada impede que isso aconteça. É mais comum em homens, chega a predominar até 5 vezes mais em homens do que em mulheres, e o início típico é, como eu já falei anteriormente, né, como os pacientes com espondilites indiferenciadas, espondiloartrites indiferenciadas em homens jovens e adultos, geralmente até os 40 anos de idade. É quando começam os sintomas, né, que às vezes levam muito tempo, como eu já expliquei, para serem diagnosticados, né. Como eu já falei, tem uma associação com a HLA-B27 e frequentemente a gente encontra história familiar positiva para esta doença. Muito bem, o que nós encontramos clinicamente na espondilite anquilosante, né? Nós podemos ter, como eu falei, acometimento axial e periférico. Em termos do esqueleto axial, o que a gente encontra? Basicamente a presença de dor inflamatória lombar, né? Secundária sacroiliite, né? Então ocorre uma inflamação das articulações sacroiliacas na espondilite anquilosante, geralmente bilateral, na maior parte das vezes, que acaba levando a um quadro de dor lombar inflamatória. Então, uma dor noturna, como eu já expliquei, que o paciente acorda, muitas vezes tem uma característica alternante, inclusive uma hora, um dia dói mais de um lado, outra hora dói mais do outro, e geralmente pega a região da coluna lombar baixa ou das nádegas, né? E nós temos aqui alguns testes que permitem a gente avaliar propedeuticamente a presença de inflamação das articulações sacroiliacas, né? Então, teste de compressão pélvica, aquele teste onde o paciente fica deitado em decúbito dorsal, né? E você mobiliza a bacia dele colocando a mão sobre as espinhas ilíacas anterosuperiores. Você faz um movimento, isso obviamente vai estressar a articulação sacroiliaca, o paciente pode ter dor, né? A manobra de Patrick é aquela manobra que também serve para testar quadris, né? Uma manobra onde você pede para o paciente ficar deitado em decúbito dorsal e pede para ele fazer um 4, né? Ele fica com a perna assim, né? Dessa forma, você faz um 4, né? De um lado e do outro, e você faz um estresse, apertando o joelho de um lado e a espinha ilíaca anterosuperior do outro. Isso também vai estressar a articulação sacroiliaca. O paciente pode ter dor caso ele tenha sacroiliite. E a manobra de Ganslin também é a mesma coisa, o paciente deitado em decúbito dorsal, na bordinha da cama, da maca, você pede para ele abraçar os dois joelhos, né, e soltar o joelho do lado de fora da cama, enquanto ele segura o outro. Então ele vai ficar com o joelho dobrado e vai jogar o outro para fora da maca, né? E aí isso também pode produzir dor na articulação sacroiliaca que está do lado da maca, tá bom? Então são testes só para ilustrar aqui para vocês que a gente pode usar para fazer essa avaliação, né? E uma outra coisa que é importante também, o paciente frequentemente se queixa de rigidez matinal, né? Como uma artrite reumatoide na mão, ele pode se queixar disso na coluna lombar, e geralmente uma rigidez matinal de pelo menos 30 minutos de duração, né? Então, geralmente começa assim, aquele paciente que vai tendo essa dor lombar, inflamatória, tal, e gradualmente, no caso da espondilite anquilosante, você vai tendo um acometimento não só das sacroiliacas, mas também da coluna vertebral como um todo. Então começa a ter uma inflamação dos ligamentos intervertebrais e você começa
até a formação de sindesmófitos, que são como pontes de calcificação entre uma vértebra e outra, que gradualmente vão acabar evoluindo para uma perda de mobilidade da coluna, como nós vamos ver mais para frente. Da mesma forma, né, esta avaliação da mobilidade da coluna pode ser feita através de alguns testes propedêuticos, né? Então, o teste de Schober é um dos mais conhecidos, vocês já devem ter ouvido falar nele, né? Que é aquela manobra onde você pega o indivíduo, coloca ele em pé, você faz 2 marquinhas na coluna lombar dele, coluna lombar baixa, distando 10 centímetros uma da outra. E pede para o paciente fazer a flexão anterior do tronco. E mede com o tronco fletido a distância entre esses 2 pontos. A variação normal é de pelo menos 5 centímetros, né? Ou seja, um indivíduo, quando faz um quadro de limitação da coluna lombar, ele tende a reduzir esta variação entre uma posição e outra. A expansibilidade torácica é mais ou menos a mesma coisa, mas serve para avaliar a coluna torácica. Você passa a fita métrica em volta do tórax do indivíduo, mais ou menos na altura, né, dos mamilos, pede para ele expirar completamente e depois inspirar completamente, né? E aí você mede a diferença de circunferência do tórax, também deve ser de pelo menos 5 centímetros em média. E a distância occipito-parede ajuda você a avaliar o acometimento da coluna cervical. Você coloca o indivíduo de lado e pede para ele encostar o suboccipício, com os calcanhares encostados na parede, o suboccipício também na parede. Geralmente a gente consegue fazer isso. Embora pareça uma manobra difícil, mas a gente consegue. O indivíduo que tem espondilite, como ele vai ficando com a coluna mais anquilosada para frente, ele não consegue fazer esse movimento, como nós vamos ver. Então isso ajuda a avaliar a limitação da coluna cervical. Então aqui ilustrando exatamente isso que eu falei para vocês, né? Como é que é a evolução de um paciente com acometimento de coluna, né? Na espondilite anquilosante. Se vocês repararem, aqui são fotos do mesmo indivíduo ao longo do tempo, né? Então a primeira foto é de 1947, a última foto é de 1973. Então existe uma diferença de 27 anos entre a primeira e a última foto, né? Olhando de lado o indivíduo em 1947, você vê um indivíduo praticamente normal, né? Talvez uma hipercifose inicial, enfim. Mas o que vai acontecendo ao longo do tempo? A coluna dele vai anquilosando. E ele vai passando a assumir gradualmente, com o tempo, esta posição aqui que nós vemos, 72, 73, que é a chamada posição do esquiador. Talvez você já tenha ouvido falar nisso também, que é uma posição onde você tem uma retificação completa da coluna lombar, da coluna dorsal também, muitas vezes, e o pescoço fica fletido, anquilosado para frente. Então o indivíduo fica numa posição como essa, com os joelhos semiflexionados, né, parecendo um esquiador de neve, enfim, por isso que se convencionou chamar de posição do esquiador. Esse é o acometimento da coluna vertebral, esqueleto axial, mas também podemos ter um acometimento do esqueleto apendicular, como eu falei, que é relativamente comum. Então a artrite periférica está presente em mais ou menos 1/3 dos casos de espondilite anquilosante, e o padrão mais comum é uma oligoartrite assimétrica de membros inferiores. O paciente tem uma artrite no joelho, no tornozelo, pode ter um caráter meio intermitente, enfim, mas a gente vê isso com frequência. Lembrando que na espondilite anquilosante, em especial, pode haver um acometimento da articulação coxo-femoral também, e esta articulação muitas vezes tem um acometimento mais severo. Então, além da anquilose de coluna, muitas vezes o paciente pode evoluir com anquiloses de quadril também nessa doença. Como eu falei, entesopatias, né, entesites, são bastante frequentes. Então a gente pode ter entesites na pelve, na região das cristas ilíacas, nos trocânteres maiores do fêmur, nas tuberosidades isquiáticas, que fica bem ali no períneo, no tendão calcâneo, na fáscia plantar. Esses indivíduos muitas vezes desenvolvem esporões calcâneos ou plantares. Aqui na região do tórax anterior também, nas inserções, né, desses ligamentos na região costocondral. Enfim, são locais frequentes de entesopatias. Só que também a espondilite anquilosante, ela não é uma doença exclusivamente articular, né? Ela é uma doença sistêmica, uma doença inflamatória de cunho sistêmico. Então, os acometimentos extra-articulares são muito frequentes, é importante que a gente conheça, tá? Uma das coisas que eles adoram mais perguntar em prova é qual é o acometimento extra-articular mais comum das espondiloartropatias, né? Ou eventualmente da espondilite anquilosante. E é o acometimento ocular na forma da uveíte anterior aguda, como eu já tinha comentado com vocês. Cerca de 1/3 desses pacientes, principalmente naqueles que são HLA-B27 positivos,
costumam desenvolver episódios de uveíte anterior aguda, né? Na maior parte das vezes, o quadro é unilateral e é recorrente, ele pode ir se repetindo ao longo do tempo. Você trata, melhora, piora, depois piora e assim vai, recorrendo de quando em quando. É um quadro de intensa dor ocular, o olho fica vermelho, né? Fotofobia, visão borrada e lacrimejamento. Né? Obviamente a gente precisa da avaliação do oftalmologista para afirmar o diagnóstico de certeza. Né? Mas lembrar então sempre da uveíte anterior aguda como um acometimento extraarticular muito importante dessas doenças. Alguns acometimentos cardiovasculares podem acontecer, então aortites são relatadas, insuficiência aórtica, miocardiopatia, anormalidades de condução. Lembrando que a espondilite anquilosante também, como eu falei, é uma doença inflamatória sistêmica. Então você pode ter, somente pela presença dela, uma elevação do risco cardiovascular. Então esses pacientes também com o tempo, assim como acontece no lúpus, na artrite reumatoide, também podem ter maior incidência de doenças cardiovasculares. Né? Do ponto de vista pulmonar, você pode eventualmente ter alguns quadros fibróticos pulmonares que podem levar a um padrão restritivo, mas geralmente são quadros raros e quando aparecem acometem mais a região apical dos pulmões. Não é aquela fibrose bibasal, tal, que a gente vê em outras doenças como a esclerodermia, por exemplo, que vai ficar para uma outra aula, lógico, que a fibrose tende a ser mais apical. Tá? Você pode ter colites associadas, uma colite assintomática, não uma colite mais inespecífica, não como da retocolite ou da doença de Crohn, mas vocês veem que às vezes tem algumas imbricações, né, entre uma doença e outra, você pode ter algumas características, né, meio que se interagem. Né. Fraturas vertebrais podem ocorrer pela própria anquilose de coluna, caldequina se você tiver compressão, amiloidose, eventualmente em pacientes com longa evolução pode ocorrer depósitos de provas, né, de proteínas de fase ativa em alguns tecidos, principalmente no rim, levando a um quadro de proteinúria por amiloidose. Mas isso geralmente a gente vê em pacientes mal controlados durante décadas, né, aqueles pacientes já com quadro bem avançado. Fala um pouquinho então das alterações radiológicas, né? Um dado importante que a gente tem que lembrar e que eles também gostam de perguntar em prova. Geralmente a sacroiliite, que é universal nesses pacientes, é bilateral e simétrica, né? Em contraposição à sacroiliite que a gente vê na artrite psoriática e na artrite reativa, que é geralmente unilateral. Então quando você pega um indivíduo com uma sacroiliite bilateral, um homem jovem, com um quadro ainda indiferenciado, mas tem uma sacroiliite bilateral, simétrica, principalmente se ele tiver HLA-B27, você pode inferir que esse paciente vai evoluir para a forma de espondilite anquilosante. Tá? E essa é a evolução radiológica que a gente vê. Eu vou mostrar um raio-x para vocês depois, mas você começa a ter erosões nos 2/3 inferiores das articulações sacroiliacas, que é a porção sinovial da articulação. Né? Você começa a evoluir com pseudoalargamento por edema e depois isso vai evoluindo com perda do espaço articular, até que pode haver uma anquilose completa da articulação, fechamento da fenda sacroiliaca em casos mais avançados. E esse dado também, relembrando, reforçando, é muito importante. Exame de escolha na fase inicial, ressonância nuclear magnética. Né? É o exame de escolha para você avaliar a presença de inflamação. Né? Existem inclusive determinadas sequências, né? T1 com supressão de gordura e injeção de gadolínio, tal, que em bons serviços eles sabem exatamente como fazer para avaliar a presença de edema ósseo e de inflamação nas regiões das articulações sacroiliacas. Isso eles gostam às vezes de perguntar em prova, né? Qual é o exame de escolha na fase inicial, tal, ressonância nuclear magnética, não esqueçam. Então aqui um raio-x, como eu falei para vocês, mostrando uma sacroilite bilateral numa fase mais precoce. Né? Ou seja, aqui nas regiões inferiores das articulações sacroiliacas a gente vê algumas erosões, né? Com pseudoalargamento, a articulação mais dilatada, enfim, com esclerose subcondral aqui, certo? Em fases mais avançadas, isso acaba evoluindo para uma anquilose, né? Vocês olham aqui, cadê a fenda sacroiliaca? Não existe mais. Né? Então, nesse paciente, você já tem uma anquilose completa dessa articulação. Na coluna vertebral, pode acontecer, como eu falei, uma limitação progressiva, né, da movimentação, da amplitude de movimento. E isso se reflete também radiologicamente. Né? Então, como é que é a evolução radiológica? Inicialmente, estão descritas, né, as lesões chamadas de cantos brilhantes, né, ou lesões de Romanos. Né?
Vou fazer só um desenho aqui para ilustrar para vocês, né? Vamos supor que aqui a gente tem duas vértebras contíguas, né? 2 ou 3 vértebras contíguas. Minha habilidade de desenho não é tão boa, mas enfim, os ligamentos que se inflamam, geralmente eles estão nas porções anteriores ou posteriores das vértebras. Então, numa fase muito inicial de inflamação, esses ligamentos que se encontram aqui na região anterior, eles produzem inflamação geralmente aqui, nos cantinhos das vértebras, nessa região aqui, né? Que são os cantos brilhantes. No raio-x é muito difícil de ver numa fase inicial, mas se a gente fizer a ressonância, uma ressonância bem feita, com uma sequência bem aplicada, a gente consegue ver esses cantos brilhantes, né? Que são as inflamações nas inserções dos ânulos fibrosos, né? Que estão aqui no meio, né? Então eles se inserem aqui nessa região e aqui você tem inflamação, certo? São as lesões de Romanos ou cantos brilhantes. Com a inflamação mantida, progressiva ao longo do tempo, este ligamento aqui, os ligamentos intervertebrais, começam a se calcificar, né? Então você começa a ter vamos dizer, um preenchimento dessa parte aqui, né? E os corpos vertebrais, que são geralmente bicôncavos, eles começam a ficar quadrados, como a gente vai ver, que isso é a chamada quadratura dos corpos vertebrais. Até que numa fase ainda mais avançada começam a surgir sindesmófitos, que são como se fossem pontes calcificadas ósseas entre um corpo vertebral e outro, com o disco intervertebral preservado, né? A gente não tem o acometimento do disco. Então aí você começa a formar pontes entre Isso, lógico, acontece aqui e aqui também, tá? Até que, numa fase avançada, você acaba evoluindo com a chamada coluna em bambu, que é um quadro de anquilose mais completa da coluna. Então vamos ver aqui um raio-x, né, mostrando essa questão da quadratura vertebral aqui desse lado aqui a gente consegue ver que as vértebras perdem, né, ao longo do tempo essa característica bicôncava que elas têm e começam a formar os sindesmófitos, né, que são essas pontes ósseas entre uma vértebra e outra, com preservação, como eu falei, do disco intervertebral. Até que, num quadro mais avançado, a gente chega no que nós chamamos de coluna em bambu. Né? Se vocês olharem aqui na lateral da coluna, vocês veem que isso aqui está totalmente calcificado dos dois lados. Né? Ou seja, esse paciente certamente tem uma anquilose de coluna vertebral bastante proeminente. Bom, o esqueleto apendicular, achados radiológicos. Geralmente eles não são muito importantes, né? Porque numa artrite aguda, numa fase aguda, você vai ver mais um aumento de partes moles, um edema periarticular, desculpa. Mas a gente pode ver algumas consequências, por exemplo, das entesites, né? A inflamação crônica de uma êntese acaba levando a uma reação periostal no ponto onde ela se insere, que acaba levando a uma calcificação daquela parte. Isso pode produzir a formação de entesófitos, né, como nós dizemos. Por exemplo, um esporão plantar, um esporão calcâneo. E no quadril, como eu falei, em especial, né, a gente pode ter evolução com uma perda importante de espaço articular. Isso é importante da gente lembrar também na espondilite anquilosante. Eu tinha um raio-x para mostrar aqui, mas... não, acho que ele está numa outra aula. Depois, numa outra aula, a gente vai ver um esporão calcâneo, enfim. Fiquem tranquilos, eu vou mostrar depois. Bom, do ponto de vista laboratorial, geralmente eles são bastante inespecíficos, né? Não existe uma prova sorológica que permita, né, o diagnóstico laboratorial preciso das espondiloartrites. Então, o diagnóstico delas é eminentemente clínico, né? Mas nós podemos encontrar alterações de atividade inflamatória, então aumento de velocidade de hemossedimentação, de proteína C reativa, anemia normo-normo, que podem indicar atividade sistêmica da doença. O FAN e o fator reumatoide são negativos, via de regra, né? E é claro que para o diagnóstico, né, principalmente em casos duvidosos, a gente pode e deve pesquisar o HLA-B27, né? Hoje em dia é uma pesquisa bastante acessível, né? A tipagem de HLA classe 1, né? E a presença desse alelo do HLA-B27 torna, né, claro, o diagnóstico muito mais provável, né? É claro que em algumas situações a gente acaba pedindo mesmo, principalmente naqueles casos indiferenciados, né? Então o paciente tem, por exemplo, um homem jovem com veites anteriores de repetição, com mais nenhum achado clínico, né? Não existe artrite, não existe dor lombar nem nada.
Se você pesquisar o HLA-B27 e vier positivo, muito provavelmente esse indivíduo está evoluindo ou vai evoluir cedo ou tarde para uma espondiloartrite indiferenciada ou melhor definida, né? Então a pesquisa do HLA-B27 muitas vezes ajuda a gente no diagnóstico da doença. Muito bem, tratamento da espondilite anquilosante então, né? Apesar de todos os avanços que a gente tem tido nos últimos 10, 15 anos em termos de tratamento imunobiológico, novas drogas, enfim, o tratamento da espondilite anquilosante em si, ele ainda depende de drogas muito antigas da medicina. E é um tratamento centrado, ao menos numa fase inicial, no uso de anti-inflamatórios não hormonais, que são drogas centrais no início do tratamento da doença. E tem evidência de que eles têm efeito modificador de evolução de doença, por incrível que pareça, né? Então, o que a gente geralmente faz? Quando o indivíduo recebe o diagnóstico de uma espondiloartrite ou uma espondilite anquilosante, a primeira droga a ser introduzida é o anti-inflamatório não hormonal. Tentar chegar em dose plena, né? Claro que a gente precisa monitorizar todas as implicações que o anti-inflamatório pode produzir em termos de efeitos colaterais, então fazer uma proteção gástrica e tudo mais, mas manter esse anti-inflamatório a médio e longo prazo. Esse é o objetivo, né? Se o paciente não tiver uma resposta clínica adequada, né, num prazo de 3 meses, 2 a 3 meses, a gente tenta um segundo anti-inflamatório não hormonal, a gente troca um pelo outro. E se houver uma falha de controle, o segundo anti-inflamatório não hormonal, aí a gente começa a pensar em terapia biológica, né? E a primeira terapia biológica que a gente pensa são os agentes anti-TNF, né? Aqui eu coloquei só 3, mas nós temos mais 2 também, além do etanercept, infliximab e adalimumab, e lembrar também do certolizumab e do golimumab, né? Como eu falei, eles são indicados na falha de 2 anti-inflamatórios, aí no prazo de 3 meses, né? Ou também na artrite periférica, a gente pode usar, né? Nas artrites periféricas, antes de pensar no uso de biológico, a gente tem as drogas de ação lenta, né? Que são imunomoduladores. A sulfasalazina e o metotrexate. Lembrando que tanto a sulfasalazina quanto o metotrexate, eles não têm efeito na doença axial. Eles são usados para a doença periférica. Se o paciente tem artrite periférica, você deve usar a sulfasalazina ou o metotrexate. E se você não conseguir um controle adequado desse quadro periférico, você também está autorizado a iniciar o uso de agentes anti-TNF, né? Coisa importante lembrar que o uso de corticoides sistêmicos, eles não são indicados no tratamento das da espondilite anquilosante, né? O corticoide sistêmico não é indicado, ele não tem efeito, a não ser eventualmente para quadros periféricos, mas mesmo assim a gente costuma evitar. O que se pode fazer em quadros periféricos é fazer infiltrações articulares. Então o paciente tem uma artrite de joelho, meio recalcitrante, que não melhora, tal, você pode infiltrar com corticoide tópico, né, a articulações periféricas, mas via de regra, corticoides sistêmicos não são indicados. E a fisioterapia, extremamente importante, esses indivíduos têm que ser submetidos a um programa de fisioterapia de longo prazo, né, no sentido de procurar preservar a amplitude de movimento da coluna vertebral, né? Então, e também das articulações coxo-femorais, né? Então, são indivíduos que têm que ser mantidos em programas de reabilitação de longo prazo. Extremamente importante, ok? Então, em linhas gerais, espondilite anquilosante seria isso, né? Vamos falar agora um pouquinho da artrite psoriática, que é uma outra forma definida de espondiloartrite, né? Como vocês devem imaginar pelo nome, artrite psoriática é o acometimento articular ou um quadro de artrite que está associada à psoríase. A psoríase é uma doença cutânea, autoimune, como vocês sabem, né? E que em um número razoável de pacientes pode produzir quadros articulares. Nós vamos ver quais são, né? Em 5 a 10% dos pacientes com psoríase isso pode ocorrer, em algumas populações até mais, 20 a 30% às vezes a gente consegue ver, né? Prevalência global de mais ou menos 0,1%, não existe uma prevalência de sexo entre homem e mulher, embora a forma de acometimento axial possa predominar em homens, né? Existe uma suscetibilidade genética já bem documentada, alguns loci genéticos estão associados a uma maior
probabilidade de desenvolvimento da doença, né? E é importante lembrar que na maior parte das vezes o acometimento articular ele começa depois do acometimento cutâneo. Na maior parte das vezes o indivíduo tem um quadro cutâneo e passa a evoluir com um quadro articular. Mas, em uma parcela dos pacientes, você pode ter o acometimento surgindo previamente ou simultaneamente ao quadro cutâneo. Então, às vezes, você pega indivíduos com algumas características clínicas que podem sugerir um quadro de artrite psoriática, mas sem lesão cutânea evidente. Nós temos 5 apresentações clínicas da artrite psoriática. E, mais uma vez, a mais comum delas é a forma oligoarticular assimétrica, como é a regra, né, nas espondiloartrites. É a forma mais comum, geralmente de membros inferiores, e nessa forma oligoarticular assimétrica são frequentes as ocorrências de entesites e principalmente dactilites, que são aqueles dedos em salsicha, né? É a forma de espondiloartrite onde a gente mais encontra a dactilite na artrite psoriática. Uma segunda forma, um pouco menos comum, é a forma poliarticular simétrica ou artrite reumatoide-like, né? Que tem todas as características clínicas de uma artrite reumatoide. Acomete interfalangianas proximais, metacarpofalangianas, punhos, causa deformidades importantes também. E, no caso específico da artrite psoriática, ela pode acometer as interfalangianas distais, coisa que não ocorre ou não costuma ocorrer na artrite reumatoide. Tanto que tem uma forma, né, que é a forma distal. Né, uma das formas da artrite psoriática é a forma distal, onde você tem o acometimento predominante das interfalangianas distais, acometimento inflamatório. E é legal observar que esse tipo de acometimento está associado a anormalidades ungueais, né? Como nós vamos ver, os pacientes com psoríase têm algumas anormalidades das unhas, né? Unicólise, distrofia ungueal, e este acometimento ungueal está associado ao acometimento das interfalangianas distais, né? Mesmo em outras formas, né, se o paciente tiver bastante acometimento de unha, ele pode desenvolver um acometimento de interfalangiana distal. Existe uma forma espondilítica, que é uma forma onde predomina o acometimento do esqueleto axial, que é semelhante à espondilite anquilosante que nós acabamos de ver. É uma forma um pouco mais comum em homens, né? E tem a forma mutilante, que felizmente é a forma mais rara, né, que é uma forma extremamente grave em termos de deformidade articular de mãos e pés. Depois nós vamos ver um slide aqui ilustrando isso. Tá? A sacroiliite, como em todas as espondiloartrites, pode aparecer, né, só que aqui no caso da artrite psoriática, ela geralmente é unilateral, assimétrica, né, diferente da espondilite, que era bilateral. Né? A uveíte anterior aguda também pode aparecer na artrite psoriática, em mais ou menos 15% dos casos. Entesites e dactilites, como eu falei, são comuns principalmente nessas formas oligoarticulares assimétricas. Eventualmente, acometimentos pulmonares ou cardiovasculares podem ocorrer. Mas lembrar que, mais uma vez, como nós estamos falando de espondiloartrites, né, sacroilites, uveites e entesites, dactilites podem aparecer sim nesses pacientes. Então aqui, um slide ilustrando, né, um paciente com artrite psoriática. Né, o que nós conseguimos ver aqui nesse slide? É uma onico-distrofia bastante importante, né? Um paciente com uma distrofia ungueal em todas as unhas é bastante evidente, né? E um acometimento das interfalangianas distais. Vocês podem ver que nós temos achados inflamatórios visíveis aqui sobre as articulações interfalangianas distais. E nós conseguimos também ver os chamados dedos em salsicha, né? Por exemplo, o dedo indicador dessa mão aqui é um exemplo disso, né? Você tem uma tumefação, um aumento de volume difuso do dedo, né, que forma leva a essa forma salsichoide do dedo. Né? Isso sem falar nas lesões cutâneas da psoríase, que a gente consegue ver aqui em alguns pontos da mão. Tá? Então, um paciente com uma forma aqui predominantemente distal de artrite psoriática. Aqui já é um paciente com aquela forma mais mutilante, né? Uma forma um pouco mais dramática, né? Onde a gente vê bastante deformidade articular. Vocês veem que nessa forma mutilante a gente tem uma deformidade articular muito mais bizarra, né? Não é como da artrite reumatoide, parece uma coisa mais ordenada, um desvio distal, desvio ulnar dos dedos, aquela coisa toda. Aqui não, uma forma mais aleatória, mais bizarra, né? Inclusive aqui, como neste quinto dedo da mão esquerda, da mão direita, aliás, desse paciente, nós temos um quadro de telescopagem, né? Se vocês lembrarem, né, o telescópio, ele tem uma estrutura onde você
coloca, né, uma estrutura dentro da outra, né? Depois você consegue tirar. Na telescopagem articular é mais ou menos a mesma coisa. É como se você tivesse um osso, uma falange entrando dentro da outra, levando um encurtamento, né, do dedo. Né? Então essa é chamada telescopagem articular. Os achados dermatológicos, não vou entrar em grandes detalhes, porque, enfim, vocês provavelmente vão ter isso em outros segmentos do curso, mas a psoríase se caracteriza pela presença de placas eritemato-descamativas bem delimitadas, embora existam várias formas cutâneas de psoríase, né? Psoríase gutata, etc, etc, etc. Todas elas podem causar quadros articulares, tá? Mas a forma mais comum é essa, né? Placas eritemato-descamativas, geralmente acometendo as superfícies extensoras de cotovelos e de joelhos. As alterações unguiais na psoríase são muito frequentes, né? Depois eu vou mostrar aqui alguns outros slides. Como a gente viu, a unicólise é frequente, depressões transversais, descolorações e pitting nails, né? Que são pequenas depressões que a gente vê na unha, né? Como se tivesse uma marteladinha ali naquele ponto, né? Lembrando que o quadro cutâneo pode ser frustro, então em pacientes com uma suspeita clínica grande de artrite psoriática, se um quadro cutâneo definido, é bom dar uma fuçada em determinados locais, porque às vezes se encontra lesão. Então, por exemplo, na dobra interglútea, na calota craniana, no couro cabeludo, então você tem que olhar com uma certa atenção. E existe também uma associação da psoríase com a infecção pelo HIV, né? Então os pacientes, muitas vezes, têm uma infecção pelo HIV, podem ter uma explosão do quadro cutâneo quando suscetíveis à psoríase. Aqui um slide mostrando uma pitting nail, né? Aquela unha cheia de depressõezinhas pequenas, né, em alguns pontos aqui, num paciente com psoríase. Tá? Então essa é chamada pitting nail. Você pode ter estrias transversais, longitudinais também, distrofias, como a gente viu, quadros cutâneos unguiais variados. Bom, do ponto de vista radiológico, né, obviamente aquelas deformidades podem estar presentes. Existem alguns aspectos radiológicos que estão mais associados à psoríase, né, como esse aspecto pencil in cup, né, como, quando a gente coloca um lápis no copo d'água e a gente olha ele de lado, né, ele parece ter uma certa disjunção, assim. Então esse aspecto pencil in cup pode aparecer. A telescopagem articular, como nós vamos ver, e no esqueleto axial a gente pode ter sacroiliite, anquilose vertebral, principalmente nas formas espondilíticas, como eu já comentei. Então aqui, voltei. Então este raio-x é o mesmo raio-x, deixa eu ver se eu consigo voltar, desta mão aqui, ó, tá? Esse paciente com essas duas mãos tem esses achados de raio-x, né? Então vocês veem as deformidades bizarras que ele tem, né? Aqui, ó, nesse dedo aqui mais distal, na interfalangiana distal do terceiro dedo da mão direita, a gente vê um aspecto chamado pencil in cup, né? Onde você parece que teve um corte, né, da articulação bem certinho aqui, né? Lembrando aquele que a gente vê no lápis da água, né? Por isso chama pencil in cup, né? Aqui um aspecto de telescopagem, né? Vocês veem que houve, né, uma penetração aqui da interfalange do metacarpo, inclusive aqui uma reabsorção óssea bastante importante. Tá? Aqui também um aspecto pencil in cup, aqui na outra mão, aqui no terceiro dedo da outra mão. Né? Então são achados que a gente costuma ver, claro, não em todos os pacientes, mas em pacientes com quadros mais graves, mutilantes, como eu já falei. Né? Então aqui só ilustrando para vocês, né, como um paciente pode evoluir do ponto de vista radiológico numa interfalangiana distal até o aspecto de pencil in cup, que é aqui na letra C. Né? Então ele começa a ter aqui, numa fase inicial, tudo praticamente normal, aqui numa fase intermediária, erosões ósseas, né, inclusive com esboço de telescopagem, mas que nesse caso acabou evoluindo com um aspecto pencil in cup aqui na letra C. Ok? Tratamento da artrite psoriática, então, né? O tratamento da artrite psoriática, também a gente tenta escalonar um pouquinho, claro, dependendo da gravidade e do tipo de acometimento que o paciente tem. Então, esse é o arsenal que nós temos terapêutico para a gente usar. Os anti-inflamatórios não hormonais podem ser usados para quadros leves, então se o paciente tiver um quadro meramente de uma oligoartrite assimétrica de joelhos, às vezes só com um pouquinho de anti-inflamatório, em uso intermitente, tal, ele eventualmente pode ficar bem. Os corticoides sistêmicos geralmente não são usados também na artrite psoriática, né? Existe aí uma chance de haver uma exacerbação do quadro cutâneo na retirada do corticoide.
Então isso tem que a gente tem que ter cuidado com isso. Se usar, eventualmente usar em baixas doses, mas a tendência é a gente evitar o uso de corticoide. Lembrando que corticoides intraarticulares podem sim ser usados, né? Se os pacientes têm só uma artrite isolada de joelho, um quadro bem frustro e tal, você vai lá e infiltra, o paciente geralmente fica bem durante meses. Então corticoides intraarticulares podem ser usados sem problema, tá? Quando a gente faz o diagnóstico, a gente sempre pensa inicialmente em tentar um imunossupressor oral para casos um pouco mais importantes, né? E esses são os que a gente tem alguma evidência de utilidade, muito embora essa evidência atualmente tenha sido questionada por alguns estudos. Então, uma das drogas que a gente usa na artrite psoriática é o metotrexate, assim como a gente usa na artrite reumatoide, uma droga que tem um bom efeito no quadro cutâneo também, mas tem alguns estudos mais recentes que têm questionado a eficácia do metotrexate como uma medicação modificadora de doença articular, né? Com a ciclosporina existem bons resultados também, embora seja um imunossupressor mais difícil de usar, né? Requer monitorização frequente da pressão arterial, da função renal, dos níveis séricos, enfim. O leflunomide também pode ser usado, né? E a sulfasalazina em casos mais de oligoartrites de membros inferiores e tal, mas, como eu falei, todos eles têm algum questionamento em relação à sua real eficácia. Isso ainda não está bem definido, mas, de qualquer forma, a recomendação tem sido sempre começar um tratamento com imunossupressor oral, né, antes de passar para terapia biológica, que também aqui na artrite psoriática tem ganhado cada vez mais espaço, né? Então, quando que a gente usa terapia imunobiológica? Na falha ao imunossupressor oral, né? Então, se você deu, por exemplo, metotrexate para esse paciente e você esperou 3 meses, ele não teve um bom controle do quadro articular, você tem 2 opções: ou você troca ou associa algum outro imunossupressor, por exemplo, metotrexate e leflunomide, que também é uma associação até relativamente tóxica, né? Ou associar um anti-TNF. Você pode manter o metotrexate e associar um anti-TNF, como a gente faz na artrite reumatoide, que é a primeira escolha no tratamento da artrite psoriática do ponto de vista biológico, né? Começar com os anti-TNFs, né? Outros imunobiológicos têm sido estudados, né? O tocilizumab e o rituximab não mostraram grandes resultados na artrite psoriática. O abatacept tem alguns estudos demonstrando uma boa eficácia para o quadro articular, embora não tanto para o quadro cutâneo da psoríase, né? Existe um outro biológico que é o ustekinumab, que foi inicialmente usado mais pelos dermatologistas no tratamento de psoríases cutâneas mais graves, e que alguns estudos demonstraram também uma utilidade dele no quadro articular da artrite psoriática, né? O ustekinumab, ele é uma medicação anti-interleucina 12 e 23, né? Então, imunobiológico que tem utilidade especificamente para psoríase e artrite psoriática, certo? Muito bem, gente, é o que eu tinha a comentar com vocês nessa primeira aula. Eu, como falei, deixei as questões mais para o final da segunda aula, né? A segunda aula é mais curta, então a gente vai poder discutir um número um pouquinho maior de questões. Então vamos dar um intervalinho de 10 minutos e a gente volta com a segunda parte em seguida. Obrigado.